Boa noite, meus irmãos. Boa noite, queridas irmãs. Estamos aqui uma vez mais reunidos para proferirmos o estudo da noite de hoje com muita alegria no Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira, no GEIP. E nós vamos dar início a esse estudo da noite com a leitura da página e a prece e em seguida passaremos para o desenvolvimento do tema, que é sobre progresso moral. A página escolhida para a noite de hoje é do livro Fonte Viva, psicografia do querido Chico, pela inspiração de Emmanuel, a lição de número 50, Avancemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que por vezes nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Vamos então fechar os nossos olhos, buscar no nosso íntimo, no recôndito da nossa alma, a conexão com esses espíritos queridos que ajudam tanto na nossa caminhada evolutiva, trazendo-nos os exemplos vivos das suas experiências terrenas, trazendo-nos recomendações precisas, a tal ponto de estarem sempre conosco e não nos abandonarem jamais. Agradecendo a Ti, Jesus, o nosso irmão e mestre maior,
pela presença em nossas vidas, pela vida em nossos corações. Agradecendo a Deus, o nosso Pai de amor e de bondade, Criador de todas as coisas e de todos nós. E aos benfeitores do Grupo Espírita Ivone Pereira, que tão zelosamente cuidam deste local que nos acolhe, nos ampara e nos propicia o trabalho. Agradecendo a todos vós, pedimos as bênçãos, a proteção, a inspiração para o desenvolvimento do tema da noite de hoje. Mas pedimos também, Jesus, que o teu amor se esparja desde já, neste momento de união fraterna, em todas as direções. Que nossos corações e mentes estejam abertos para acolher as palavras que chegam, as reflexões propostas, para acolher os teus ensinamentos, Mestre querido, que nesta noite serão aprofundados por meio das palavras de Paulo, o teu apóstolo, o apóstolo dos gentios. Que tu possas estar entre nós, nos ampare e nos proteja nesse instante e por toda a nossa jornada evolutiva. Que assim seja, graças a Deus. Pois muito bem, meus irmãos, a página nos presenteia, nos brinda com uma passagem de Paulo e também todo o nosso estudo está calcado em Paulo, não em carta aos Filipenses, mas em carta aos Coríntios. Como eu havia dito anteriormente, o tema da noite escolhido é o progresso moral, quase que em continuidade ao estudo que nós realizamos há 2 meses passados, que foi sobre a perfeição moral, e escolhemos então aprofundar um pouquinho mais nessa questão da perfeição moral, falando do progresso moral. E vamos começar com uma citação de Gandhi, já nos chamando para a reflexão. Uma frase bem interessante que diz: se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma nova história. Fazer uma nova história é o que nós recorrentemente nos propomos a realizar quando reencarnamos. Mas também podemos e devemos recomeçar as histórias, fazer novas histórias, mesmo dentro da presente encarnação. Não precisamos esperar reencarnar para dar um novo rumo às nossas histórias. Então, com o convite de Gandhi de fazermos uma nova história, tendo em vista que o que objetivamos é progredir moralmente, nós então vamos transcorrer aí pela passagem de Paulo, falando do progresso moral e do recomeço. Bom, vamos começar com uma pergunta. Eu gosto sempre de trabalhar com perguntas porque nos ajuda no processo de reflexão. E se Gandhi nos convida então a fazer uma nova história, como que eu faço para melhorar, para progredir? Porque estamos aqui em busca de sermos melhores e de progredirmos, nos elevarmos espiritualmente. Como, então, fazemos para melhorar e para progredir? Eu gosto muito de trazer também as questões do Livro dos Espíritos e a resposta, bem pragmática para essa pergunta está lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para os amigos espirituais:
qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento ao mal. E então, os nossos queridos benfeitores respondem: um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Bem, se queremos progredir e já sabemos, porque nos conhecemos, que temos alguma dificuldade em nos mantermos a nossa conduta centrada no bem, porque somos recorrentemente arrastados pelo mal, né, que é o contrário do bem, como então podemos fazer para progredir, para melhorar? E eles respondem pragmaticamente: conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Então, nós não conseguimos avançar, como nos convida a página, enquanto não paramos para olhar para nós mesmos, para quem nós somos, para as nossas características, porque está tudo em nós, porque somos um espírito que se sucede nas vidas, nesse processo de melhoramento. Então, esse autoconhecimento ele passa a ser fundamental para que nós avancemos na direção que desejamos. E fomos então buscar no dicionário Michaelis o significado de autoconhecimento. E, de uma forma bem simples e fácil de compreendermos, está lá dito: estudo ou apreciação de si mesmo. Então, já estamos partindo do ponto, né, partindo da premissa que precisamos mergulhar em nós mesmos para nos conhecermos. Este é o ponto de partida. Porque, olhando para nós mesmos, nos estudando, reconhecendo em nós as características que são boas e aquelas que desejamos melhorar, temos os elementos para trabalharmos em nós, na nossa essência, enquanto espíritos, para então continuarmos na senda e na caminhada na direção de quem desejamos ser. Então, indo adiante, nós dissemos que iríamos trazer as cartas de Paulo. Eu gosto muito do Fonte Viva porque grande parte das mensagens são iniciadas com versículos destacados das cartas de Paulo, e Emmanuel comenta com muita precisão a mensagem de Paulo. E sou também uma fã, uma apreciadora muito grande das cartas de Paulo, dado a profundidade do que ele nos apresenta. Então, o trecho que nós vamos comentar é da Epístola de Paulo aos Romanos. Está lá no capítulo 7, dos versículos 18 ao 22. É uma carta bem conhecida, é um trecho bem conhecido, e nós vamos fazer a leitura dos versículos 18 a 22 e depois comentá-los individualmente. Então, Paulo escreve: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Esse versículo 22 é primoroso, porque segundo o homem interior, leia-se espírito, tenho prazer na lei de Deus. Que bonito, né? Tão bonito reconhecer que intimamente nós temos prazer
nas leis universais. Temos prazer na lei de Deus. Mas ainda temos muita dificuldade em nos mantermos dentro da lei de Deus quando estamos encarnados, porque nos distraímos com as questões materiais e acabamos por não nos mantermos ali, firmes no propósito de servir a lei de Deus, aquela que é a que nos rege. Então vamos comentar um a um os versículos, começando pelo versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Olha que lucidez de Paulo. Enquanto encarnado, eu não consigo deixar o bem vir à tona. E com efeito, o querer está em mim no meu espírito, em quem eu sou em essência. Mas não consigo realizar o bem, então eu travo uma luta interna comigo mesmo, porque intimamente, na minha consciência, no meu coração, eu sei que quero caminhar naquilo que considero o bem, na direção do bem, fazer o bem, mas quando encarno, veja, na minha carne não habita bem algum, porque quando o espírito está encarnado, ele está sujeito a tudo o que o cerca, sujeito a se defrontar e a ter que lidar com as questões que a vida prática apresenta. Então, eu sei que enquanto estou encarnado, não habita bem algum em mim, mas, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O querer está em mim porque eu sou um espírito dotado da genética divina, e a genética do Pai é só bondade, é todo amor, toda bondade, toda misericórdia. Mas, enquanto eu ainda sou esse espírito imperfeito, a caminho, tentando avançar na direção do bem, definitivamente, e quando eu estou na carne, esse bem, ele se esvai, ele se esconde, ele se distrai com as questões mundanas e acabo não conseguindo fazer bem algum. Então, Paulo tem uma lucidez profunda de que, em espírito, ele tem o que é bom latente, mas encarnado, o que é bom se esconde de alguma maneira, se distrai, se esvai. E por sua vez, ele também sabe que é este bem que ele deseja alcançar, é a meta, é o objetivo, né? É deixar-se inebriar e viver na carne como o seu espírito deseja. Então percebam que ele trava uma luta interna dele para consigo mesmo, daquilo que ele deseja efetivamente realizar, mas que ainda não consegue na amplitude que deseja realizar. E essa distância entre querer ser bom e efetivamente ser bom provoca nele um desconforto profundo que se transforma nesse trecho, né, dessa carta aos Coríntios e que nos chama a uma reflexão profunda de o quanto nós estamos vivendo conscientemente em espírito ou estamos vivendo apenas em função do que a nossa carne necessita para a subsistência, para a sobrevivência. Então, no versículo 18, já temos aí muitos elementos para reflexão. Prosseguindo, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, o mal que não quero, esse faço. Mas que coisa! Por que é que não conseguimos ir na direção do que queremos
E o que não desejamos mais, aí nos mantemos. Aí nos paralisamos. Quantas vezes não nos fazemos essa pergunta? Por que não faço o bem que eu quero? O que me impede? Alguém me segura? Alguém me obriga? Então, da mesma maneira que Paulo, nós sabemos que o bem está dentro de nós, está ali latente, está ali em potência, mas de alguma maneira refreamos o que já sabemos que existe e não damos vazão, não deixamos esse bem fluir. E nós sabemos porque as leis morais estão gravadas na nossa consciência. Então temos plena consciência do que é correto, do que é bom, do que é o bem e do que é o mal. Mas por quê? Quando temos a condição de agir no bem, por que nos fazemos tantas perguntas e colocamos tantos obstáculos e colocamos às vezes o julgamento na frente da atitude? É uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos, se queremos de fato avançar, como nos convidou a página. Mas o mal que não quero, esse faço, repetidamente. Muitas vezes está na nossa forma de viver, já está entranhado em nós. Então, por que ainda praticamos o mal, se já temos parâmetros e sabemos discernir o que é bem e o que é mal? Se já temos o ímpeto e a intenção de agir no bem? Não há nada que nos impeça. Não há nada que nos paralise, a não ser a nossa própria mente ou a nossa própria vontade. Efetivamente, não há nada que nos impeça de fazer o bem, mas o que nos paralisa é justamente os vícios que trazemos, as nossas imperfeições que estão aí ainda tão presentes na nossa forma de ser, no nosso modo de agir corriqueiramente. Esses vícios nós acumulamos nas experiências pretéritas, mas a página muito bem já nos disse, não adianta ficar olhando para o passado, precisamos olhar para frente. E como os acumulamos? Mas mais do que acumular os vícios, talvez a questão seja que nós nos afeiçoamos a eles. Passamos a tratá-los ali com um pouco de carinho que não deveríamos. Então, trazemos esse acumulado de vícios e de virtudes, mas porque ainda temos uma vida centrada em nos defender e em resolver as nossas questões materiais, nas nossas questões do ego, acabamos por abafar, acabamos por não deixar com que as virtudes que também já trazemos conosco e estão ali latentes, querendo ganhar o mundo, essas virtudes fiquem ali tímidas, enquanto as nossas imperfeições comandam as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas palavras. Comandam a nossa vida. Então, não faço o bem que quero, porque ainda mantenho as virtudes muito tímidas em mim, me envergonho de parar na rua para conversar com alguém que ali mora, me envergonho de tentar compreender o problema e a dor do outro, me envergonho em estender a mão quando alguém cai, mas não penso duas vezes em julgar, por exemplo.
não penso duas vezes em condenar, conforme a minha visão de mundo, os meus preceitos, as verdades relativas que nós trazemos conosco. E tudo isso, né, faz com que o mal que nós não desejamos mais fazer ainda se faça através de nós, das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas atitudes. Avançando na carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 20, ele diz: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Novamente, que passagem de extrema lucidez. Porque se eu já travo uma luta interna entre o bem e o mal, entre as minhas virtudes e os meus vícios, e eu já desejo não mais fazer o mal, mas esse mal ainda opera por meio de mim, então ele diz: já não sou eu que faço, em espírito, mas o pecado que habita em mim. O que é o pecado? Os nossos vícios, as nossas teimosias. Como eu disse anteriormente, né, os vícios que nós cultivamos carinhosamente, no lugar de repelir ou de modificá-los, transformá-los na direção do bem. Porque se conscientemente eu já não desejo fazer, mas ainda faço, então eu em espírito não desejo mais. Já estou aplicando o autoconhecimento em mim, estudando o que de mim é bom e o que de mim não é, e já sabendo discernir e desejando não mais lançar mão daquilo que não é bom. Mas o pecado que habita em mim, ou seja, o meu lado ainda obscuro, o meu lado que ainda não se transformou em luz, esse ainda age. Ainda age por automatismo, talvez, ou age porque eu ainda me identifico muito, não consigo me desidentificar, né, dessa aplicação, né, dessa exteriorização dos vícios. Mas, ao afirmar que se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faço, mas o pecado que habita em mim, Paulo está, a seu modo, dizendo que está sob o efeito das más inclinações, dos vícios que ainda estão ali impregnados em seu espírito. Imaginemos nós, né? Paulo que passou por um profundo processo de autoconhecimento e de abnegação e de orientação, de renovação da sua orientação e das suas convicções. Porque ele, um profundo conhecedor da lei e defensor da lei, quando de fato se propõe a conhecer a mensagem do Cristo, promove uma transformação inimaginável para nós, ainda na nossa pequenez espiritual. Então, se ele faz essa afirmação, nós que estamos aqui nessa busca também, mas que ainda não fizemos esse mergulho tão profundo quanto Paulo, precisamos trazer essa questão à tona recorrentemente para, de fato, deixar aí aflorar, florescer esse bem que está lá guardadinho, no fundo, no fundinho de quem nós somos, mas queremos que ele passe a dominar a nossa vida, não mais fazer participações especiais, eventualmente, né, se podemos assim dizer. Então, seguindo, no versículo 21 ele diz: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É uma constatação. Eu quero, mas ainda carrego comigo as imperfeições que me puxam para trás. Poderíamos usar como uma analogia, né? Em nossos pés, aquelas correntes pesadas
fixadas a uma bola de ferro, nós querendo avançar, quero fazer o bem, mas o peso das nossas imperfeições morais ainda nos puxa para trás, está presente, não deixa fluir organicamente, podemos dizer assim. Estamos sempre colocando na balança, talvez seja uma outra boa analogia. Nós, há cerca de 1 mês ou 2 meses, não mais do que isso, assistimos ao filme sobre a irmã Dulce. E é um exemplo bem pragmático para que nós possamos utilizar nesse instante, é que irmã Dulce, cada vez que ela se defrontava com alguma coisa que lhe doía o coração, com alguma injustiça social ou alguma questão, né, de dor profunda no seu próximo, ela não tinha esse instante de parar para colocar na balança e pensar, eu estendo a mão ou não? Eu ajudo ou não ajudo? Não. Ela já, o bem ali já não estava nessa luta entre querer e fazer. O bem já está instalado. Então, diante de qualquer situação adversa que lhe aparecia às vistas, ela simplesmente agia na direção do que era fazer o bem. Então, quando alcançarmos esse estágio, não teremos mais dentro de nós essa luta. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Não estará mais. Porque, querendo fazer o bem, faremos o bem. Mas ainda estamos um estágio atrás. Então, precisamos trazer para nossa conduta, para o nosso querer, o querer fazer e fazer. Tirar a vírgula, tirar a preposição mas, se, porém. Queremos fazer, façamos. Tirar e afastar, diminuir cada vez mais esse peso dessa bola de chumbo, de ferro que carregamos, até que em algum momento ela se dilua completamente pela ferrugem. Porque pela inutilidade a ferrugem vai corroer em nós esses ímpetos que não nos deixam realizar todo o bem que desejamos. O momento em que Paulo constata que quando quer fazer o bem o mal está com ele é o exato momento da conscientização sobre si mesmo, sobre o reconhecimento dos vícios e das imperfeições que ele ainda traz, é o autoconhecimento aplicado. Então, quando em nossas vidas nós podemos fazer esse exercício de darmos conta daquilo que nos impede de avançar? Em todos os estágios, quando estivermos mais maduros e prontos para isso, mas em cada etapa, em cada forma de agir, nesse estágio inicial que ainda nos encontramos. Então, o que nos impede mentalmente, por exemplo, que pensamentos nós ainda cultivamos que travam a nossa atitude no bem? Que palavras nós ainda dizemos que não condizem mais com agir no bem? Que gestos nós deixamos de fazer ou fazemos que são o contraponto do bem? E pouco a pouco, passo a passo, nos tornando conscientes sobre em que momento, em cada um dessas etapas, em cada uma dessas formas,
em que se manifesta, nós podemos transformar, transmutar, transportar o que é um julgamento para uma atitude sincera, para uma atitude com o coração. O que é uma palavra que não consola para uma palavra confortadora. E aos pouquinhos irmos nos modificando até que consigamos de fato ser integralmente bons. Como eu citei no exemplo, nós conseguimos ver com tanta clareza no filme sobre a vida da irmã Dulce. Ela certamente já passou por todos esses processos pelos quais nós estamos passando, ela enquanto espírito, né? O espírito da irmã Dulce no seu processo evolutivo. E agora nós estamos também nesse processo, buscando essa renovação, buscando essa vivência integral no bem, e que tão lindamente nos fala Paulo nesse trecho que nós estamos comentando na noite de hoje. Então Paulo chega a essa conclusão após mergulhar em si mesmo e apreciar no sentido de avaliar os caracteres da sua personalidade, e avaliando, chega à conclusão que possui mais vícios do que virtudes, apesar de desejar profundamente expressar-se apenas por meio das virtudes. O exercício do autoconhecimento nos convida a muitas reflexões, e nós podemos deixar aqui algumas perguntas para refletirmos durante a semana que se inicia. Que imperfeições ainda carregamos que nos impedem de agir somente no bem? Que personalismos insistimos em manter e que afastam de nós as oportunidades, as experiências, as pessoas? Que interesses pessoais colocamos à frente das nossas relações, justificando a ausência do amor e da caridade no nosso dia a dia? E por fim, encerrando esse trecho tão lindo da carta de Paulo aos Coríntios, o versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Segundo o Espírito, o homem interior. O Espírito conhece todas as verdades. Nós já sabemos disso. Então, passados 2000 anos da profunda transformação de Saulo em Paulo, podemos entender o homem interior como um espírito que anima o corpo de carne nas sucessivas reencarnações. É o que nós aprendemos na doutrina espírita. Segundo o homem interior, segundo o Espírito, nós temos prazer na lei de Deus. E, a partir dessa compreensão, nós também temos elementos para entender que a transformação do homem interior, ou no linguajar espírita, a transformação do espírito, ocorre necessariamente pelo desenvolvimento da consciência ética, tão amplamente trabalhada pela Joana de Ângeles em suas obras, que é a consequência da passagem do espírito pelos múltiplos desafios que se sucedem nas experiências reencarnatórias, resultando no aprimoramento moral, no progresso moral, que é o tema do nosso estudo. Se o homem interior, entendido por nós como espírito, busca ser bom através da necessidade inerente, inseparável a quem ele é,
E Paulo afirma, né, taxativamente essa questão no versículo 22, porque segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus, significa então que quando estamos buscando ser bons, estamos, na verdade, em busca de nos voltarmos para as leis naturais, sobre as quais nós falamos no último estudo realizado por nós, e é por meio delas que Deus se manifesta na criação e em nós. Na questão 619 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos amigos espirituais: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? E nossos queridos amigos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Todos os elementos do nosso estudo dessa noite estão aqui, né? As leis naturais, que são a manifestação de Deus em nós e na sua criação inteira, que são compreendidas pelos homens de bem e por aqueles que desejam pesquisá-la. Então, por aqueles que já vivem integralmente no bem, como nós temos inúmeros exemplos, né, para nos ajudar, a nos guiar, mas também os que desejam pesquisá-la, onde eu nos incluo, a nós que aqui estamos nesse estudo dessa noite de hoje. Mas um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. O progresso é a lei de progresso é uma das leis naturais. Então, mais cedo ou mais tarde, nós conseguiremos viver integralmente dentro do que desejamos, que é viver integralmente, fazendo o bem, como lindamente nos proporciona Paulo o convite nessa reflexão e o convite à reflexão e à nossa transformação. Como então me transformar em quem eu quero ser para fazer uma nova história? Já que a frase de Gandhi lá no início dizia, né, que nós podemos, se queremos progredir, nós devemos fazer uma nova história. E aí eu gosto sempre de trazer o exemplo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Dufour, que é um tratado, na verdade, que nos ajuda nesse processo de transformação passo a passo, porque a ansiedade não vai nos ajudar, querer modificar tudo ao mesmo tempo vai mais nos atrapalhar do que nos ajudar. E a irmã tem um capítulo nesse livro intitulado A Ética da Transformação, onde ela diz: à guisa de sugestões maleáveis, consideremos alguns comportamentos que são efetivos roteiros de combate, vigília e treinamento para a instauração das linhas éticas no processo autotransformador. E quais são, então, né, esses comportamentos, quais são essas práticas que nós podemos realizar, que vai ajudar, né, que vai ser o nosso roteiro para nos ajudar a nos transformarmos nesse homem de bem que desejamos. Então ela diz: postura de aprendiz, observação de si mesmo, que está no contexto de tudo que dissemos, renúncia, aceitação da sombra, auto-perdão, vigilância, cumplicidade com a decisão de crescer e oração. Cumplicidade com a decisão de crescer. Porque progredir moralmente é decidir crescer. É uma decisão.
porque dá trabalho, né? Nós precisamos desfocar daquilo que fazemos automaticamente, por automatismos instalados nas nossas múltiplas existências, para focar onde desejamos chegar. E desejamos ser bons. Ser bons sem precisar parar para toda hora colocar o bem e o mal na balança. Então, recomeço é a palavra de ordem nos serviços de transformação pessoal. Sem ela, o sofrimento e a flagelação poderão estipular provas dolorosas para a alma. E provavelmente essas provas são as que nos trazem aí recorrentemente nas reencarnações expiatórias, especialmente no mundo de expiações e provas que nós nos encontramos. Então precisamos decidir conscientemente crescer. E a partir dessa cumplicidade com a decisão de crescer, tudo mais que ela recomenda vai nos ajudar. Orar, vigiar, perdoarmos a nós mesmos, auto-perdão, aceitarmos ainda esses pontos de sombra que temos em nós, renunciar, observar e aprender. Sempre. Nós estamos nos encaminhando para o final do nosso estudo da noite e eu também gosto sempre de fechar com o Evangelho, eu gosto sempre de citar o Livro dos Espíritos e o Evangelho nos estudos, porque o Pentateuco ele é muito primoroso na orientação para a nossa evolução, para o nosso avançar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, o item 4, tem lá o capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, os bons espíritas. É o capítulo 17, o item 4. Traz o seguinte trecho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. A vontade que está lá na questão 909 de O Livro dos Espíritos, quando os amigos espirituais nos dizem, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E eles respondem, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Mas como nós estamos aqui querendo, desejando como Paulo, agir no bem e nos propondo a fazer os esforços necessários para sermos, despertarmos, deixarmos essa luz, a luz se sobrepor às sombras que ainda existem em nós, e temos o artifício do recomeço para fazê-lo. É com um poema do Braulio Bessa que eu vou fazer o encerramento do estudo da noite de hoje, para em seguida nós passarmos para a prece de encerramento. Então eu vou fazer a leitura aqui, para não correr o risco de deixar nada de fora. Recomece. Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora de recomeço. Recomece a lutar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar.
quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. É preciso um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. E citando o nosso queridíssimo Chico, para encerrarmos o estudo da noite com aquele que nos faz tanto bem ao coração, pela sua vida primorosa, dedicada integralmente ao bem, Chico nos recomenda: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Muita paz a todos, que todos tenham uma excelente semana, uma semana de recomeços. E vamos nós, então, agora fazer a nossa prece de encerramento, de agradecimento pelos momentos que estivemos juntos, reunidos, em nome do nosso Pai de amor. Querido amigo Jesus, é com o coração repleto de alegria que nós, nesse instante, buscamos a Ti, Mestre amado, em agradecimento por todos os ensinamentos que nos chegam e nos ajudam, Mestre querido, a caminharmos na Tua direção, na direção do bem, na direção do amor, da justiça e da caridade. Graças te damos, Mestre amado, pela Tua vida de ensinamentos, porque Tu és o nosso modelo a nos guiar. Graças damos ao nosso Pai de amor por nos enviar, de tempos em tempos, aqueles que nos servem como inspiração, por trazerem nas suas vidas as marcas do recomeço que nos estimulam a também buscar em nossas vidas o consequente recomeçar. Obrigada, Pai de amor, por todos estes espíritos amigos que nos cercam e que de todas as maneiras nos impulsionam para a frente, ainda que tenhamos tanto insistência em nos fixar. Agradecemos por essa doutrina consoladora que tanto nos ajuda a encontrar o caminho para lutar o bom combate. Agradecemos pelo Teu amor incondicional, Pai, que está dentro de nós, vibrando, desde que por Ti fomos criados. Agradecemos pela Tua obra grandiosa, por este planeta que nos acolhe, por todas as bênçãos que temos em nossas vidas. E rogamos que nunca falte em nós a vontade de nos esforçarmos para a construção deste homem bom que tanto desejamos ser, integralmente, em toda
a nossa vida eterna. Ampara a nossa casa, a todos os trabalhadores e frequentadores. Derrama o teu amor, Mestre Jesus, em todos os teus irmãos, neste plano e no plano espiritual. E seja conosco, hoje e para sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos, que todos tenham uma boa noite e até a próxima oportunidade.